No livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 14, seu versículo 22 ao 27. Mateus 14, do 22 ao 27. Foi a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração como resposta para cada um de nós nessa noite. Amém? Todos acharam? Vou fazer a leitura com os irmãos somente agora no versículo 27, que diz assim nessa noite: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. O tema da mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite é: Jesus está no controle de tudo. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca entendermos que não importa a situação, como já foi falado aqui nessa noite, o Senhor Jesus está no controle de tudo e de todas as coisas. Nada foge do controle das mãos do nosso Senhor. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa passagem, a qual nós vamos ler juntamente, do versículo 22 ao 27. E o versículo 22 vai dizer assim para a gente nessa noite: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, para a gente entender qual que é o contexto dessa situação, capítulo 14 do livro de Mateus mesmo, no comecinho, a palavra do Senhor vai descrever sobre a morte de João Batista. Jesus fica sabendo, através do discípulo, que João Batista foi morto, foi decapitado. Enterraram João Batista e foram comunicar ao Senhor Jesus. Na situação próxima, o Senhor Jesus se retira juntamente com seus discípulos para o deserto, para um lugar bem afastado. Ele vai e sai de cena, como diz o povo hoje em dia. Ele sai de situação por um instante, mas a multidão vai atrás dele. E ele, com infinita compaixão e bondade pelaquela multidão, ele começa, nessa retirada dele ao deserto, orar para aquele povo. Ali ele cura, ali ele liberta, e ali ele faz o primeiro milagre de multiplicação dos pães. Nessa situação, no versículo 14. E a Bíblia vai nos dizer um pouquinho antes, no versículo 21, que cerca de 5.000 homens, mais mulheres e as crianças, se faziam presente nessa multiplicação de pães. Só que no versículo 22, a qual a gente lê, Jesus fala para os discípulos que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia aquela grande multidão que estava ao redor dele. E Jesus pede para que os discípulos entrem no barco e atravesse do outro lado antes dele. E a gente vai começar a entender a mensagem. Os discípulos entram nesse barco e vai adiante. E o Senhor Jesus fica ali por algum instante, ali despedindo toda aquela multidão com carinho, com amor, com compaixão. O versículo 22 vai falar para a gente, o 23, perdão. E despedido a multidão, subiu o Senhor ao monte para orar. À parte, se retirou. E chegado já à tarde, estava ali só. O Senhor Jesus, ele sai dali depois que ele despede a multidão e se retira ao monte para fazer uma oração, para um momento de intimidade com o Pai. E só estava ele ali na situação. Ele se retira e fica só, orando a Deus. Irmãos, e a palavra do Senhor fala que as horas foi passando e já foi ficando à tarde. Já estava tarde, já estava num período bem de horário avançado. O versículo 23, ele fala para a gente que estava ficando tarde e Jesus estava ali só. Versículo 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, o Senhor Jesus ficou despedindo a multidão, enquanto os discípulos iam para o outro lado. Enquanto os discípulos cumpriam aquilo que o Senhor mandou eles fazer, que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. O Senhor Jesus ordenou esses irmãos a fazer isso. Entre no barco, vai ao outro lado. Mas o versículo 24 fala que
o barco estava no meio do mar, sendo açoitado pelo vento. O barco já estava longe. Vamos imaginar o tanto de tempo que o Senhor Jesus ficou ali com aquela multidão e se retirou para poder orar. Enquanto isso, os discípulos já estavam no mar, indo fazer o que o Senhor mandou, passando para o outro lado. O barco estava no meio daquele mar, não sei te dizer qual é a distância exata, mas o mar geralmente não é pequeno. Ele andou e navegou por horas ali, sem a presença do Senhor naquele barco, mas ele fez o que o Senhor pediu para ele fazer. Mas chegou no meio daquele mar, ele começou a ser açoitado pelas ondas, ou seja, ele começou ali no meio daquele mar, ser castigado pelas ondas do próprio mar. Aquele barco no meio do mar sendo castigado pelas ondas. Por quê? Porque os ventos que vinham contra aquela embarcação que os discípulos estavam, era contrário a eles. A palavra do Senhor nos descreve isso nessa noite. Mas olha o versículo 25. Mas a palavra do Senhor começa falando um mas no versículo 25, e esse mas é o que eu gosto da palavra do Senhor, porque ao contrário daquele vento, ao contrário daqueles açoites, daquela agressividade do mar contra o barco, tem um mas no versículo 25, que fala ao contrário de tudo isso que Jesus, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com ele, andando sobre as águas. Irmãos, aquele mar era revolto naquela situação, aquela embarcação estava ao meio desse mar, os ventos batiam nessa embarcação totalmente contrário, açoitava aquela embarcação, e Jesus tinha ficado outrora na praia, despedindo a multidão, foi orar, foi se encher mais do Pai, mas acontece o quê? Que no meio daquele mar revolto, aquela tempestade se formando, e os discípulos lá na embarcação, cumprindo o que o Senhor ordenou na vida deles, o Senhor foi ter com eles, andando sobre as águas. O Senhor foi de encontro com a vida, o Senhor foi de encontro com aquela embarcação nessa situação. Mas irmão, se a gente for entender mais um pouco, o versículo 26 fala algo engraçado para a gente, que a gente muitas das vezes passa por essa situação e logo daqui a pouco a gente vai entender. O versículo 26 fala: e os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, os discípulos viam que alguém vinha andando sobre o mar. Mas irmãos, interessante que o final do versículo fala: assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Irmãos, pensa numa situação a qual esses discípulos estavam passando. No meio do mar, na quarta vigília da noite, ou seja, por volta das 3 às 6 da manhã, com um vento revolto aquele barco, um mar judiando daquela embarcação, e eles olham para frente e vê uma pessoa andando sobre as águas. Mas ao por conta da situação a qual eles estavam envolvidos no momento, que eles esquecem que o Senhor Jesus, a qual nós servimos e eles serviam, eles faz milagre. Eles não imaginaram que podia ser o Senhor Jesus vindo com eles. E eles olham para aquela situação e falam, é um fantasma, e gritam totalmente assustados. Mas Jesus, no versículo 27, é qual nós lemos, porém lhes falou logo, sou eu, não temais. Sou eu, não tenha medo. O Senhor responde à atitude daqueles seres, os discípulos que estavam no barco. Sou eu, não tenha medo. Sou eu que estou indo ter com vocês, não tenha medo. O Senhor Jesus fala para a gente nessa noite, sou eu, não tenha medo. Irmãos, enquanto eu meditava nessa mensagem, e eu confesso aos irmãos que eu não ia trazer essa mensagem, eu já tinha outra preparada, mas o Senhor colocou essa mensagem no meu coração ontem. Eu falei, Senhor, mas eu já tinha algo preparado.
Mas o Senhor falou que era essa a mensagem. E até hoje de manhã eu não entendia o que o Senhor queria falar através dessa mensagem para nossas vidas. E eu comecei a meditar e pedindo ao Senhor que Ele falasse para mim o que Ele queria através dessa mensagem para nós nessa noite. E o Senhor me trouxe uma reflexão em cima dessa palavra. Irmãos, Jesus, como nós lemos no versículo 22, Ele deu uma ordem aos seus discípulos. E qual que foi essa ordem? Que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. Ele não falou somente para eles irem, ele falou: entre e passe para o outro lado. Irmãos, o Senhor ordenou aquela embarcação a chegar do outro lado. E quando o Senhor Jesus ordena algo na minha e na sua vida, Ele está no controle de tudo. Não importa o que vier contrário ao que Ele ordenou que nós façamos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não adiantou o vento se levantar, não adiantou aquele barco ficar revolto contra a embarcação. O Senhor Jesus estava no controle de tudo, porque na hora qual os discípulos mais precisaram, o Senhor foi andando sobre o mar. Agora, irmãos, para e pensa. Se Ele ficou ali um tempo despedindo daquela multidão, se Ele foi orar ao Pai em secreto, subindo o monte, e no meio da vigília, da quarta vigília da noite, ou seja, a partir das 3 da manhã, imagina o tanto que esse barco andou da distância da praia, e o Senhor Jesus alcançou ele, andando sobre as águas, no momento a qual eles mais precisavam. Jesus estava no controle da situação. O Senhor Jesus sempre vai estar no controle da situação. O barco, irmãos, para nós refletirmos melhor, é como se fosse a minha vida, a sua vida. A nossa vida é esse barco. E às vezes, até confesso para os irmãos, nós estamos longe da onde nós saímos. Se eu sair daqui e andar até na rua, querendo ou não, vou estar uns 40 metros de distância, e é longe. E muitas das vezes nós se encontramos nessa situação. Mas no meio, irmãos, desse trajeto, mas no meio dessa caminhada, mas no meio desse propósito a qual o Senhor colocou no nosso coração, no meio do que a gente busca de Deus alcançar, acontecem coisas. Irmãos, no meio dessa trajetória, o mar é como se fosse essa trajetória. Aparecem alguns problemas? Aparece. Quem não tem problema no dia de hoje? Quem nunca teve? Os discípulos nessa situação estavam problemados. No meio dessa trajetória, aparecem dificuldades, aparece. Não é diferente na minha vida, irmãos. Na nossa vida aparece também. Todos nós somos carentes e padecemos das mesmas coisas. Aparece dificuldade. No meio dessa trajetória, também aparecem alguns contratempos, a qual nós não esperávamos. Aparece, e é normal. Irmão, e muitas das vezes, parece que tudo quanto estamos fazendo é contrário àquilo que Deus mandou. Muitas das vezes parece que nós estamos fazendo e não está dando certo. Muitas das vezes parece que nós estamos fazendo e não está tendo retorno. A gente parece estar nessa situação, diferente, mas no mesmo sentido a qual os discípulos estavam nessa embarcação. Nesse tempo, nessa trajetória, coisas a qual a gente não planejou acontece, mas nós temos que lembrar que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo do controle das mãos de Deus. Por mais que pareça que não está dando certo aos meus olhos, mas Deus sabe todas as coisas. Por mais que nós achamos que não está acontecendo da forma que eu queria, mas muitas das vezes não é a forma que eu quero, mas é o que Deus quer da nossa vida. Irmão, se nós pararmos para pensar, quantas vezes nós passamos por situações parecidas com isso, e nós não imaginamos que muitas das vezes nós estamos querendo fazer algo totalmente diferente da vontade de Deus. Mas se está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Parece que não está certo, mas é a vontade de Deus sobre a nossa vida. O que a gente tem que fazer? Entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo do controle das mãos do Senhor.
até os contratempos, até as situações adversas, até os problemas, até as dificuldades? Sim. Romanos 5 fala que a gente aprende nas tribulações, e fala Paulo nessa situação que a gente tem que gloriar, ou seja, se alegrar nas situações contrárias da nossa vida, porque ali a gente gera paciência. O melhor momento que nós podemos gerar paciência é quando estamos atribulados, porque só Deus sabe quando nós vamos sair desse problema. Mas ali nesse problema, sendo paciente, nós geramos experiência, e gerando experiência nós temos o que contar, como ajudar, como auxiliar outra pessoa, e ali a gente auxiliando, a gente gera, ali esqueci a última palavra, meu irmão, deixa eu lembrar aqui, deixa eu olhar aqui qual que é a última, esperança, perdão. E a esperança que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Tudo isso, irmãos, nós temos que entender que o momento de dificuldade, ele traz isso para a gente. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Não importa a situação, Deus está no controle de tudo. Mas quando parece que vai tudo acabar, os discípulos estavam numa situação a qual eles pareciam que tudo ia se acabar, que não ia chegar do outro lado, que o barco não ia aguentar, era de madrugada. Imaginam a situação a qual os discípulos estavam. Aparece quem? Jesus. Jesus aparece na situação a qual eles mais precisavam. Irmãos, e ainda mais, andando sobre o que era difícil para eles, andando sobre o que vinha contrário a cada um deles, andando sobre o que vinha contrário sobre o barco, andando sobre o problema a qual eles estavam. Irmãos, tudo está no controle do Senhor Jesus. O seu problema está no controle do Senhor Jesus. A nossa dificuldade está no controle dele. Ele anda sobre ela. Basta eu e você clamar. E muitas das vezes, irmãos, nós olhamos a situação e achamos que não vai dar, como aqueles discípulos, mas o Senhor foi andando sobre ela. Nem percebemos, irmãos, muitas das vezes, quando estamos em situações diversas, que vêm contra a nossa vida no dia a dia, que é normal, que é permissão de Deus. Quando nós estamos nela, nós muitas das vezes, não são todas, mas muitas das vezes não percebemos no meio da situação, pois estamos abalados muitas das vezes, estamos pensativos muitas das vezes, estamos preocupados muitas das vezes, como os discípulos estavam nessa situação. Eles estavam tão apavorados, agitados com a situação, com aquele mar revolto, com a escuridão, que eles viram uma pessoa vindo e não viram que era o Senhor que podia mudar a situação deles. E muitas das vezes eu e você se encontramos na mesma situação, olhando afobado para o problema e não vendo que uma pessoa vem para nos ajudar, que é o Senhor Jesus. Ele anda sobre o problema qual eu e você está inserido. Ele anda qual o problema que eu e você não conseguimos resolver, mas ele anda. Mas pela situação muitas das vezes que eu e você está, nós não conseguimos perceber a presença do Senhor sobre esse problema. E ele vem sobre cada um desses problemas. Ele veio andando sobre o mar revolto. Ele veio andando sobre o mar que estava açoitando aqueles discípulos na embarcação. Ele vem andando sobre os nossos problemas nessa noite. E sabe o que ele diz, irmãos? Sou eu, não temais. Não tenha medo, sou eu que estou no seu problema, sou eu que estou na situação, sou eu que estou resolvendo todas as coisas. Em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos olhar com fé e ver Jesus no meio da situação. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele pode fazer todas as coisas por mim e por você. Ele já fez e continua fazendo. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte, olharmos com fé e enxergarmos o Senhor transformando essa situação. Ele fala para os discípulos, a qual se assustam com a presença dele, e dizem que era um fantasma, e ele fala, sou eu, não temas, sou eu, não tenha medo. Olhe para a situação e enxergue Jesus
no meio dela. Porque quando eu e você olharmos para o que nós passamos, olharmos para o nosso dia a dia, olhar para os nossos problemas, e enxergarmos o Senhor Jesus na situação, nós estamos com a melhor parte, porque Ele vai nos falar: sou eu que estou sobre todas as coisas. E nós precisamos crer que o Senhor está sobre todas as coisas, porque Ele fala para mim e para você nessa noite: deixe com que eu entre no seu barco, deixe com que eu tome conta da sua vida, deixe que eu esteja com você todos os momentos. O Senhor fala para mim e para você nessa noite: deixa eu assumir o controle da sua vida, deixa eu assumir o problema a qual você está passando, deixa eu assumir essa dificuldade a qual você tem, deixa eu estar no controle dela. Sabe o que mais que Ele fala para mim e para você nessa noite? Deixa eu resolver essa situação para você, deixa eu resolver o que você precisa, que você tentou e não resolveu, deixa eu resolver para você. O Senhor Jesus quer que nós deixamos tudo no controle das mãos dEle, pois Ele diz: sou eu no controle de todas as coisas, sou eu no controle de todas as coisas, sou eu no controle de tudo. O Senhor Jesus fala para mim e para você nessa noite. Irmãos, quando Jesus fala para nós que vai acontecer algo na nossa vida, não importa a situação, Ele diz: está falado, vai acontecer. Então, irmãos, o que faz eu e você alcançarmos o nosso milagre? O que faz essa palavra se cumprir, para que o Senhor olhe para nós e fale: sou eu, tenha bom ânimo, não tenha medo. Eu preciso e vocês precisam entregar a sua vida na mão de Jesus e deixar Ele assumir o controle das nossas vidas, porque se Ele ordenou que nós chegássemos no onde Ele quer, nós chegaremos para a honra e glória do nome do Senhor. O problema não é capaz de nos parar, a dificuldade não é capaz de nos parar, mas em meio a ela, em meio ao levante, eu preciso olhar para esse problema, eu preciso encarar esse problema e ver Jesus no meio da situação. Amém, meus irmãos? A mensagem a qual o Senhor Jesus colocou no meu coração é que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle das mãos dEle. E que essa mensagem venha edificar a nossa fé. Que essa mensagem venha fazer eu e você refletirmos que o Senhor sim esteve e sempre estará no controle de tudo em nossas vidas. Amém? Se põe na posição. Entregue nas mãos dEle tudo, todos os dias. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Na carta de Pedro fala que nós temos que lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque quem cuida da gente é Ele. Então entregue tudo nas mãos do Senhor, pois Ele está no controle de toda a situação. Amém, meus irmãos? A igreja se coloca de pé em nome de